Muito bem, irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o Apocalipse. E eu me lembro que a última vez, terminando a bateria, eu estava falando sobre as 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, e como era o candelabro. O candelabro, os castiçais, a menorá, e as 7 canas, 3 para um lado, 3 para o outro, outro no centro, e cada cana daquela saía, tinha um castiçal, é um castiçal o nome, mas era uma lamparina, embaixo tinha um reservatório, e daí ali saía um pavio que dava luminosidade. Então agora os irmãos imaginam o menorá. Isso está lá em Roma, batido de ouro maciço, conforme Êxodo 25, a partir do versículo 31, não sei se ficou gravado ou não, e 7 castiçais de ouro, que era de ouro batido até o chão, entalhado, encaixado certinho, tudo batido, ouro puro, não fundido, mas batido. Eu não sei como fizeram. Eu já falei que Deus deu sabedoria para 2 cidadãos ali da Êxodo para trabalhar nessas partes. E aí, em cima daquele princípio que Deus deu sabedoria para aqueles 2 homens, toda a minha vida, isso é um segredo de Deus, somente eu e Deus. Toda a minha vida profissional, eu nunca tive medo de enfrentar e não tenho medo, ainda quase com 70 anos, qualquer atividade profissional, seja ela mais dificultosa do que é. E só eu me interessar no assunto, eu vou orando a Deus. E já ensinei esse princípio aos meus filhos e a muitas pessoas pelas quais já fiz palestra. E quando fazem prova de vestibular, ou da medicina, ou da OAB, que precisa estudar muito do Enem, por exemplo, são provas que vêm assim, aleatórias, perguntas, e você não tem nenhuma, imagina, você sabe que vai pegar um pouco dessa matéria, daquela, e você tem que ter um conhecimento geral de tudo, para conseguir. Dali no Enem, ele já sabe que se o aluno tem um QI, uma capacidade intelectual alta, e se ele pode se ingressar na faculdade. Eu acho que isso é bom, é lógico. Não quer dizer que seja pobre, preto, branco, rico, mas que ele tenha um pouco de habilidade para aprender. E aí eu sempre peço que a pessoa primeiro curve a cabeça, ore a Deus e confia naquela palavra que Deus escolheu 2 homens. Pega lá, nem Moisés, ninguém sabia, nem eles mesmos sabiam. Moisés de repente chega na casa deles, ó, irmão fulano de tal e fulano de tal.
Deus escolheu vocês, Deus falou comigo que escolheu vocês. E se um dia um pastor lhe procurar, irmã, Deus falou comigo, você vai começar a limpar o banheiro. Irmão, você limpa o banheiro, você limpa ao redor da igreja, passa o pano, entende? Ali você já passou na prova do Enem, no vestibular. Ali você já entrou numa faculdade. Eu conheci muitos que rodaram no primeiro item da prova. Nem passaram a prova toda, no primeiro item. Já rodaram no primeiro, eu disse, meu Deus, se rodou nesse primeiro aqui, o resto nem adianta insistir, porque ele é teimoso, ele é burro, ele é incapacitado. Paulo disse assim para Timóteo, não escolhei homens fiéis. Tem toda uma gama de explicação ali em 1 Timóteo, que não seja neófitos. Quer dizer, falta de entendimento. E Deus e Moisés foi lá e falou com esses dois irmãos, quem? Nós dois. Um olhou para o outro olhou para o outro. O que é isso? O que está acontecendo? Como é que é mesmo, Moisés? Irmãos, eu estava na tenda da congregação orando e Deus me revelou a vocês, eu nem conhecia vocês. E mais uma coisa, irmãos, Deus disse até o nome de vocês, e assim, que Deus é esse? Nesse tempo atrás eu estava na igreja, e Deus me mostrou duas irmãs, que uma nunca tinha visto na minha vida. Entrou na igreja, e eu assim, só passei a olhar na igreja para ver se a igreja estava cheia ou não, porque eu estava de joelho dobrado, e assim passei o olho assim rapidão e caiu naquela pessoa que estava ali. Observei que era uma pessoa estranha. E Deus me mandou entregar uma mensagem para ela. E se Deus tivesse me revelado o nome dela, eu teria dito, seu nome é fulano e tal. Já aconteceu. Eu dirigi uma certa igreja e veio convidei um irmão que era cego das duas vistas desde nascença, uma família de cego. Tinha alguma coisa naquela casa que só vinha cego. Homens fortes, mulheres fortes, cantavam e tocavam, que era uma bênção. Tinha até um nome dos quatro que cantavam, esqueci. Eu senti de Deus, irmãos, de convidar aquele irmão, morava longe, uma cidade longe. E fui, até que descobri onde ele morava e descobri o telefone dele. Isso demorou alguns meses. E convidei ele de pronto. Me lembro do irmão, mas o irmão é da cidade tal, sim. Eu tenho saudade de lá, foi lá que eu me criei e tal, eu sei, irmão. Então, irmão, vem, pega o ônibus ali, irmão, e depois eu acerto com o irmão aqui para ficar um dia, 2 na minha casa. Um final de semana, irmão, só para trazer um testemunho do irmão, da família. Amém. E o determinado dia ele chegou. Ninguém até então, irmãos, conhecia ele e nem sabia que ele tinha deficiência visual. Esse irmão já partiu para a glória.
Glória a Deus, glória a Deus. E eu fiz o convite na pequena cidade. Como era de praxe, a igreja sempre estava cheia. Isso era terça, era quinta, era sábado, era domingo. Além disso, tinha Círculo das Irmãs do Círculo de Oração. Que elas oravam também, tinha um período delas às quarta-feiras, se não me foge a mente. E eu deixei a oportunidade para aquele irmão cantar, testemunhar, pregar, tocar um violão muito bem tocado. Ele trouxe o violão dele. Quando eu vi ele chegando, já veio com o violão. Alguém trouxe da rodoviária na minha casa, que ele nunca tinha visto chegar naquela cidade. E ele tocou e cantou. Eu disse, irmão, o irmão tem o tempo inteiro. Hoje, irmãos, você vai numa igreja, eu não vou mais. Já achei quilômetros, dia de chuva que Deus mandava. Eu pensei, será que vai alguém na igreja? Me molhei todo. Os carros ficou estacionado longe da igreja, não tinha levado guarda-chuva. Cheguei um pouco atrasado. Me perdi no caminho. Cheguei lá, a igreja estava cheia. E canta daqui, olha, só não botaram o cachorro para dar testemunho no púlpito. Eu cuidando do horário, eu disse, meu Deus, é 15 para as 9, será que esse culto vai até as 11? E aí passaram para mim, era 10 para as 9, para mim pregar até as 9, 10 minutos. Olhei para a igreja e chorei. Olhei para o obreiro e digo, não. Ele ficou meia hora em cima do púlpito brigando com aqueles que estavam porque os outros tinham saído. Aí eu já descobri na hora porque que os outros tinham saído, porque ele nunca pregava, só falava do cachorro, do gatinho, da netinha. Era esse o assunto dele e da esposa. Claro que não poder pegar 10 minutos. Falei alguma coisinha, vamos orar. Fui embora. Arriscando me acidentar na 470, que era um perigo. Ainda é. Outro dia me convidou de novo. A mesma ladainha. Não fui mais. Não, Jesus. Não. Eu disse para o irmão Joaquim, tenha o tempo que você quiser. Aqui não tenho 9 horas, não. O povo é educado, sábado à noite. Pode ficar até as 2 da manhã, que tem gente que vai ouvir, que tem sede da palavra, conhece a palavra. E o irmão Joaquim, a primeira coisa, começou a cantar. Ele trazia a Bíblia, mas não conseguia ler. Ele dizia, irmãos, ele só abria assim, irmãos, vamos ler o capítulo tal e o versículo tal, do livro tal. E ele assim botava a mão assim, olhando para a igreja, e citava o versículo. Quem vinha lá da frente, que nunca pensava que ele era mentiroso, que ele não era cego. Mas ele não olhava para mim, olhava para frente. E desse momento, Deus revela para ele um casal, está lá sentado. Aquele casal era novo crente, vinha rara vez à igreja. Ele disse, irmãos, aquela irmã, aponta assim, de vestido vermelho,
um pouquinho degotado, não que era degotado demais, só um pouquinho assim que não aparecia o seio, nada, só um pouquinho era mais largo assim, ó. Esse casal, por gentileza, se coloca de pé. Irmãos, aconteceu assim. O homem quase caiu. Ele sentiu impacto. Ele olhou para a mulher com um olhar de ódio. E ela só com ódio, porque a mulher é mais sensível, mais esperta, ela baixou a cabeça. E ele começou a dizer, para conversar com aquele casal: vocês precisam aceitar Jesus de verdade. Vocês precisam se abraçar, se reconciliar, não brigarem mais. Vocês estão matando os filhos de vocês espiritualmente, e os filhos de vocês não têm mais amor em vocês, não têm mais prazer em chegar em casa. Foi contando tudo da vida daquele casal, aquelas crianças, sem nunca ver eles. A mulher não se aguentou, se botou no choro. Quando o marido viu que a mulher estava chorando, parece que aquele ódio dela, também parece que desapareceu. E o irmão cego lá na frente. E eu, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Senhor, usa o teu servo, Senhor. E eu me lembro como se fosse o Senhor disse: vocês precisam aceitar Jesus, porque se vocês saírem daqui dessa maneira como entraram, o diabo vai pegar vocês ali fora e vai destruir a vida dos dois, e os seus filhos vão pagar um preço por não ter um pai ou uma mãe. Os dois tinham ódio de morte um contra o outro. Eles vêm aqui na frente, em nome de Jesus, vão orar, e o Senhor vai resgatar o amor no coração de vocês. Aleluia. A mulher veio gritando para frente, e o esposo veio de atrás dela ligeirinho, parece um cachorrinho, e dobraram o joelho da frente. E a glória de Deus desceu sobre aquela igreja. Por que eu falo isso, irmãos? Porque aqui em Apocalipse diz que desses tem assim, é os 7 Espíritos de Deus, conforme 11:2 de Isaías, que enche a glória de Deus. Um castiçal com 7 assim, ó, ilumina bem uma casa. Aí eu me lembro daquela parábola de Jesus no capítulo 15 de Lucas, quando aquela mulher ela perde a dracma, e diz a Bíblia que ela acende as lamparinas e procura a dracma diligentemente. Quando acha a dracma perdida, ela se alegra e chama as vizinhas: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Quando na igreja existia o Espírito Santo, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, nada fica oculto, tudo é revelado. É assim que o Senhor edifica a igreja. Só mais um testemunho daquele irmão. No último culto, ele ficou uma semana ali. Ele ficou assim, vários cultos assim, porque ele chegou na primeira semana, e aí ele ficou mais dias, numa outra semana, uns 15 dias ele ficou por aí, não me lembro quanto tempo, um mês, não me lembro. Mas no último culto que ele estava, e pregou e tal, eu dava liberdade para ele, eu descansei mais ou menos 15 dias, porque o pessoal veio e ele pegava o púlpito e ele era prudente,
ele só entregava aquilo que Deus mandava. Quando Deus não me fala mais nada, ele sentava, dizia: irmão, ora por eles, ora por eles. Oh, vamos orar, vem aqui na frente, vamos orar. Quem quer vir na frente, vem. E ele ficava assim, porque era cego, não via ninguém, mas ele percebia pelo andar, pelo movimento. Ficava lá no púlpito assim, só por cima do púlpito, e o pessoal ali embaixo. No último dia ele disse: irmãos, Deus está me mostrando uma chave, e eu não sei para quem que é essa chave. Eu digo: eu peguei, irmão, peguei, é minha, está segura. Mas ele não sabia, não enxergava, mas toda a igreja viu que eu segurei a chave na mão. Todo mundo, ninguém entendeu nada. Parece que era uma armação entre eu e ele. Já vou voltar.